Não, eu sou o escolhido de Deus, eu falo com Deus, eu não preciso me confessar, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso orar, eu não preciso vigiar, eu não preciso ler a palavra de Deus, eu não preciso ir à missa, porque eu sou um escolhido de Deus. Então, quer dizer, esse é o tipo de gente egoísta, que Deus vai, no tempo dele, humilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, para sempre seja Deus louvado, Nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais uma catequese para nosso canal hoje e eu vou falar de um assunto muito importante, muito bom para nós católicos. A catequese de hoje vai ser o poder das Santas Chagas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São devoções muito importantes para a nossa vida, mas que são devoções que estão adormecidas e que elas precisam ser divulgadas nesses tempos terríveis, nesse tempo de luta espiritual que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, a Igreja Católica no mundo inteiro de uma forma geral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, tomarei como base o texto bíblico de 1 Pedro 2, verso 25, que Pedro vai falar aqui das chagas de Jesus. Então, um pequeno trecho bíblico só para a gente abrir os nossos trabalhos iluminados pela palavra de Deus. De fato, isso é que vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu por vocês, deixando-lhe um exemplo, para que vocês sigam os passos dele, pois ele não cometeu nenhum pecado, e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando insultado, não revidava, ao sofrer não ameaçava, antes submetia-se àquele que julga com justiça. Ele carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois éramos como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao bom pastor e guardião de suas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, você sabe que eu sempre trago devoções bíblicas, devoções com bases na palavra de Deus, devoções que têm um conteúdo cristológico e teológico. Então, ninguém aqui pode negar as chagas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo que o apóstolo Pedro falou, sendo que o profeta Isaías também falou, pelas santas chagas de Cristo nós também somos curados. E toda a devoção, como eu expliquei para vocês, ela deve ser cristocêntrica, ela deve nos apontar o Cristo, ela deve proclamar o máximo louvor à Trindade Santa, dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então a gente tem que desconfiar de uma devoção que não dá glória a Deus, a máxima glória a Deus. Então todas as devoções ela deve convergir para Deus, que é a fonte de todas as graças. Então a pessoa escolhida por Deus, escolhida pelo céu, para trazer a mensagem do poder das Santas Chagas de Jesus para o mundo, foi a irmã Maria Marta Chambord. É uma freira francesa, a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escolheu para essa missão. Então eu vou ler aqui uma breve biografia da irmã Marta para vocês saberem quem ela foi. Françoise Chambord nasceu em 6 de março de 1841. Esse era o nome de batismo dela. Numa família pobre de agricultores, na aldeia da Cruz Vermelha, perto de Chambéry, na Saboia. Sua primeira visão relatada ocorreu aos 9 anos de idade, enquanto assistia às funções da Sexta-feira Santa com sua madrinha, na igreja paroquial de Lemerck. Françoise viu Jesus crucificado, coberto de feridas e de sangue. Ela disse que mais tarde, naquele ano, quando recebeu a primeira comunhão, viu o menino Jesus, que lhes disse: criança, minha favorita,
assim será toda vez que você for à Santa Comunhão. Ela trabalhou no refeitório do internato. Aos 21 anos, ingressou no mosteiro da Ordem da Visitação em Chambéry, na França, como irmã leiga, e recebeu o nome de Irmã Maria Marta. Ela morreu no dia 21 de março de 1907 e a causa de sua beatificação foi introduzida em 1937. Então, todos os escolhidos de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, são pobres, são humildes, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que Ele não revela os seus planos, os seus projetos para os arrogantes, para os prepotentes desse mundo, e sim para os pequeninos, para os simples e os puros de coração. Então, desde o tempo dos apóstolos, que Jesus escolhia pessoas do campo, da agricultura, né, que trabalhavam na lavoura, para transformar em grandes santos. A gente tem a ignorância de pensar que para a pessoa ser um grande santo ou uma grande santa, tem que vir de família rica, de família nobre. Não. Deus escolhe sempre os pequenos e os humildes e os simples. Foi assim que Deus fez, escolhendo uma pobre menina da aldeia de Nazaré para ser a mãe do Filho de Deus, e escolhendo também um jovem que não era tão pobrezinho assim, né? Como a gente pensa que São José era tão pobrezinho assim, mas era humilde, né? Tinha humildade no seu coração, tinha pureza. Deus, ele escolhe sempre os humildes, os pequenos, os puros, os simples de coração, para confundir este mundo, como diz a palavra de Deus. Deus nunca escolhe os sábios, os poderosos, aqueles que acham que sabem tudo. Por isso que ele escolheu uma jovem simples e humilde, Maria de Nazaré, na aldeia de Nazaré, para ser a mãe do Filho de Deus. Também ele escolheu um jovem, não tão pobre, mas humilde, São José, porque Deus vê mais a humildade, a pureza do coração do homem, do que essas questões de bens. Então é Deus mesmo que prepara, é Deus mesmo que capacita, e nós temos que orar o Espírito Santo de Deus, porque nós somos empregados da vinha do Senhor. O Senhor é que nos dá os dons. Esse mesmo Senhor que nos dá, ele pode nos tomar a qualquer momento os dons. Ele pode retirar a graça quando a pessoa abusa da graça de Deus, né? Não faz uma confissão, não pede perdão a Deus pelos pecados, vive numa vida de prostituição, numa vida de adultério, né? Numa vida pecaminosa, e não se importa com o pecado. Não, eu sou o escolhido de Deus, eu falo com Deus, eu não preciso me confessar, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso orar, eu não preciso vigiar, eu não preciso ler a palavra de Deus, eu não preciso ir à missa, porque eu sou um escolhido de Deus. Então, quer dizer, esse é o tipo de gente egoísta, que Deus vai, no tempo dele, humilhar, porque não está honrando os preceitos do Senhor. Então, quando Deus nos escolhe para uma missão, é o Cristo que tem que aparecer sobre nós. Não é a gente querer aparecer mais do que o Cristo. E quanto mais a pessoa for humilde e pura, mais Deus vai revelar grandes tesouros, né, do céu para essa pessoa. Por isso que ele revelou grandes mistérios da sua paixão, morte, para a irmã Marta. Então, essas revelações, ela começou a relatar as revelações de Jesus em 1866, dizendo-lhes para contemplar Santa Chaga. A Madre Superiora manteve a crônica de sua vida publicada em 1923 e vendida amplamente no ano seguinte ao Vaticano. Concedeu indulgência àqueles que fizerem a seguinte oração, com base em suas visões relatadas: Eterno Pai, eu vos ofereço a Santa Chaga de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Essa foi a oração que Jesus ensinou para a irmã Marta, e depois essas orações se transformaram em um rosário, o rosário da Santa Chaga. Ela relata que Jesus pediu que ela unisse seu sofrimento aos dele no rosário das Santas Chagas, com um ato de reparação pelo pecado do mundo. Ela relata que Jesus lhes disse que quando você oferece minha Santa Chaga pelos pecadores, não deve esquecer de fazê-la pelas almas do purgatório, pois existe poucas que pensam em seu alívio. As Santas Chagas são o tesouro dos tesouros para as almas do purgatório. Então a gente também aqui não deve, caríssimos irmãos e irmãs, esquecer a igreja padecente. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, nós temos três igrejas: a Igreja Triunfante, a Igreja Padecente e a Igreja Militante, né?
A triunfante é todos que já estão no céu, Deus, a Trindade Santa, a Virgem Maria, São José, os santos. A padecente são as almas dos fiéis defuntos de todos aqueles que morreram na miséria de Cristo e que estão no purgatório. Porque a igreja mesmo somos nós. Nós temos o templo. Agora nós somos a igreja viva de Jesus, né? E a igreja militante são todos nós que estamos ainda aqui neste mundo caminhando, militando rumo ao céu, rumo à eternidade. Parte da devoção da Santa Chaga pode incluir o texto das Santas Chagas de Jesus, o qual baseado nas revelações particulares recebidas pela irmã Marta de Chambord. O texto das Santas Chagas é rezado em um rosário padrão de 5 décadas. Este texto foi aprovado pela Ordem da Visitação em 1912 e foi mais tarde autorizado por decreto da Congregação para a Doutrina da Fé em 23 de março de 1999. Então vocês veem que é uma devoção que tem a aprovação da Santa Igreja, porque existe por aí gente criticando os textos, né? Como eu já disse, o texto das Lágrimas de Nossa Senhora, o texto da Misericórdia, o texto da Providência. Tem gente que acha que é só o texto mariano, que não existe outro. E não é verdade. Nesses longos anos que Nossa Senhora vem aparecendo no mundo, e Jesus também, para almas místicas, para almas escolhidas, ele tem escolhido, ele tem ensinado texto, orações de indulgências e de grande poder para nós. Então vocês veem que a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o depósito que vela pela doutrina católica, aprovou essa devoção. Antes que alguém aqui fale alguma coisa. Então, amados irmãos e irmãs, eu vou deixar o texto das Santas Chagas na descrição do vídeo, para que vocês, depois, quando estiver assistindo um vídeo aqui no canal, vocês puxem esse texto e vocês rezem, porque no momento o tempo é curto, não dá para mim rezar aqui com vocês. Então, eu vou ler agora, neste momento, as promessas que Jesus faz àqueles que rezarem o santo texto da Santa Chaga. Não temas, minha filha, abusar da minha chaga, porque não sereis jamais enganada, mesmo quando as coisas parecerem impossíveis. Concederei tudo o que me pedirem pela invocação das minhas santas chagas. Então a Santa Chaga de Jesus afugenta Satanás, afugenta os demônios. Afinal de contas, não foi pelo sofrimento, pelo suplício de Cristo na cruz, que ele venceu o demônio, este mundo e o inferno? Isso nós não podemos negar, né? Então o demônio ele tem medo das chagas de Jesus, porque através da chaga de Jesus ele foi derrotado. Vejam o que Padre Pio fez quando ele já estava se despedindo deste mundo, né? Expulsou o demônio daquela mulher, mostrando as chagas de Cristo para aquela pessoa endemoniada dentro da igreja em São Giovanni Rotondo. Este frade humilde que levava no seu corpo as 5 chagas de Jesus, sendo que somente 2 era visível, a das mãos. Nós tivemos também São Francisco de Assis, que recebeu as 5 chagas de Jesus. Então Deus é tão misericordioso que ele não tem medo de dar as suas graças para nós, para o seu santo, para os seus servos. Por isso, em alguns místicos, em alguns santos da igreja, ele deu esse privilégio de ter as suas chagas no corpo deles. Podemos citar aqui também Santa Rita de Cássia, né, que recebeu a chaga, uma das chagas de Jesus na testa, né? Aquele espinho que se desprendeu da coroa de Cristo, cravando-lhe a testa de Santa Rita, porque ela quis se unir mais intimamente à paixão de Jesus. É preciso espalhar esta devoção. Obterei tudo, porque o mérito do meu sangue é de um preço infinito. Com as minhas chagas e o meu coração, podeis obter tudo. A sagrada chaga santificam e assegura o progresso espiritual. Das minhas chagas sai fruto de santidade. Assim como o ouro purificado no cadim se torna mais belo, assim deves manter a tua alma e as tuas irmãs nas minhas sagradas chagas. Lá elas se apoiarão, lá elas se aperfeiçoarão como ouro na fornalha. Podeis purificar-vos sempre nas minhas chagas. As minhas chagas repararão as vossas. As minhas chagas cobrirão todos os vossos pecados. Aqueles que a honrarem terão um verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Na sua meditação encontrareis sempre um novo alimento de amor. As sagradas chagas dão valor
a tudo. Então Jesus está dizendo que nós devemos unir as nossas dores, os nossos sofrimentos com as chagas dele, como falou aqui a palavra de Deus na leitura de Pedro, né? Nós temos que nos unir o nosso sofrimento com o de Cristo e oferecer pelos pecadores. Aí a nossa cruz, caríssimos irmãos e irmãs, ela vai ficar mais leve. Quero fazer também aqui um alerta. Nós estamos no mês de outubro, vocês estão vendo quantas coisas estão acontecendo no mundo, né? Tudo isso, toda esta guerra que está acontecendo, isso já tinha sido previsto por Nossa Senhora nas mensagens, nas suas profecias, no Brasil e também em outros países. Também quero dizer para vocês que está chegando o Halloween. Para vocês tomarem cuidado, vocês que são pais, catequistas, não deixem os seus filhos participar dessa festa do demônio, né? Dessa festa que é um culto ao próprio Satanás. Não permita os seus filhos se vestir de bruxas, de duendes, de demônios, porque tudo isso é uma abertura, meus irmãos, para uma futura possessão. Vai dizer os grandes exorcistas da nossa igreja, como o padre Duarte Lara, né, como o padre Forté. Todo esse sacerdote exorcista da nossa igreja, ele tem alertado aos católicos que não participem das festas mundanas, das festas pagãs. Nós não podemos beber do cálice de Deus e ao mesmo tempo dos demônios, vai dizer a palavra de Deus. Então você não deve participar, não deve vestir os seus filhos, não deve enfeitar o seu comércio com coisas que dão glória a Satanás. Estão percebendo que o mês de outubro está sendo um mês de muita luta espiritual para nós cristãos, para a igreja. A paz do mundo está ameaçada e por isso eu te convido a rezar o seu rosário pela paz. Reze também o rosário da Santa Chaga, clamando a paz de Deus para o mundo, para as famílias, para essas crianças no Oriente Médio que têm sofrido tanto martírio, né? Clame a Rainha da Paz, que é a Virgem Maria, para que ela interceda diante da Santíssima Trindade pela paz no mundo inteiro que está sendo tão ameaçada. As sagradas chagas são um bálsamo e um reconforto no sofrimento. As santas chagas têm uma eficácia maravilhosa para a conversão dos pecadores. Um dia, a irmã Maria de Chambord, cheia de amargura ao pensar nos crimes que se comete, exclamava: Meu Jesus, piedade dos vossos filhos, não olheis para os seus pecados. O Divino Mestre, respondendo à súplica, lhes ensinou a aspiração que nós conhecemos. Meu Jesus, perdão, misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. A Santa Chagas salva o mundo e assegura a boa morte. As Santas Chagas têm muito poder sobre Deus. Então vejam quantas promessas lindas que Jesus ele vai aqui enumerando para aqueles que são devotos da sua Santa Chaga. As Santas Chagas, as Sagradas Chagas serão, em particular, a salvaguarda da comunidade. Jesus falando para a irmã, mas também para a nossa comunidade paroquial, para os nossos trabalhos, né? Enfim, ratificando de um novo dom de suas Santas Chagas à comunidade, nosso Senhor diz: Eis o vosso tesouro. Então, um tesouro de graça, não só para a irmã Marta de Chambord e as suas irmãs de consagração, mas para todos nós. Então, essa devoção, caríssimos irmãos e irmãs, elas estão um pouco adormecidas, né? Dentro da nossa igreja católica, no próprio cristianismo, mas eu estou trazendo à tona agora essas devoções que estão aqui amortecidas, né? Então, antes de dar a bênção, eu gostaria de ler aqui uma mensagem de Nossa Senhora. Vou partir para essa segunda câmera aqui para ficar mais pertinho olhando para vocês. E já falando aqui o meu recadinho, não esqueça de dar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares, né? Passe para os seus filhos em casa, você também catequista, mostre para suas crianças, né, o valor da Santa Chaga de Jesus. Esse texto você pode rezar logo após o texto da misericórdia. É sempre bom rezar diante de uma imagem de Jesus crucificado, com a vela acesa, para a gente assim meditar na paixão de Jesus. Por isso que é bom nós termos um crucifixo bem chagado, se possível, na nossa casa, para a gente lembrar. Tem pessoas que não gostam da cruz, porque diz que a cruz assusta. Pois é, a cruz assusta o diabo. Ela não deve assustar nós cristãos, ela deve ser motivo de alegria. Porque quando eu olho para Jesus crucificado, quando eu olho para um crucifixo, eu já estou contemplando o Cristo crucificado. Então, a Nossa Senhora deu essa santa mensagem no dia 21 de 10 de 2023, que diz assim: Queridos filhos, afastai-vos do pecado, pois somente assim podeis compreender
a minha presença no meio de vós. O pecado vos leva à cegueira espiritual, vos impede de compreender os desígnios do Senhor para as vossas vidas. Tende cuidado, vós tende liberdade, mas convido-vos a colocar limite em vossa liberdade. Não sejam escravos do demônio. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Caminhais para um futuro de grande escuridão? Buscai a luz do Senhor. Ele quer salvar-vos, mas depende do vosso querer, para que ele possa agir em vosso favor. Rezai. Quando estáis afastado, vos tornais alvo do inimigo de Deus. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. Avante o que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Eu vos amo e rogarei ao meu Jesus por vós. Coragem, depois de toda a dor, virá para o justo a grande alegria. Olha que mensagem magnífica essa de Nossa Senhora, nos dando esperança que nem tudo está acabado. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Jesus. O mundo decreta que está tudo acabado, que ninguém pode restaurar o mundo. Mas Deus pode, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Por muito que a gente olhe para os quatro cantos do mundo e não veja uma solução na questão da paz, da economia, da fome, dessa destruição, desse mundanismo que está dentro da Igreja Católica, mas Deus vai restaurar tudo, porque Ele é o Senhor da vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Eu já disse para vocês que antes da vinda gloriosa de Jesus, a Igreja passará por um calvário, como Nossa Senhora diz, mas ela sairá triunfante sobre o mal e os inimigos. Então Nossa Senhora veio nessa mensagem nos dando esperança e pedindo para a gente ter cuidado com a liberdade que Deus nos deu, porque com a liberdade que Deus deu a cada homem e a cada mulher, a gente pode se condenar. Eu posso ir para o céu, como eu também posso ir para o inferno com essa liberdade que Deus nos deu. Agora, uma coisa eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse da liberdade que Deus lhe deu. Não abuse dos dons que Deus lhe deu, porque amanhã você poderá chorar lágrimas de sangue. Então eu quero me despedir aqui de vocês, dando para todos a bênção de Jesus crucificado pelo poder de sua santa chaga. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela chaga de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoe e nos dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.